Se você é daquela empresa que tem medo de trabalhar no modelo híbrido, ou seja, de dar uma autonomia da pessoa trabalhar de casa, imagina só uma empresa que ficou 2 anos trabalhando 4 dias por semana no modelo 100% remoto. Precisa de muita coragem, né? Mas será que é só coragem? Ou tem método, processo e inteligência? No Gestão de Pessoas, dessa semana chegou a hora da gente conhecer um dos primeiros cases do Brasil de semana de 4 dias, junto com 100% remoto. É uma empresa chamada Intelia, empresa de software com mais de 60 colaboradores e uma das maiores do seu setor na América Latina. E o nosso convidado para isso é o Márcio Pacheco, CEO e cofundador da empresa e provavelmente um dos empreendedores mais corajosos do Brasil. Então, se vocês querem saber tudo sobre gestão remota, semana de 4 dias e todos os detalhes sobre esses assuntos tão polêmicos, fica por aí até o final, que acho que esse conteúdo está completamente imperdível. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Gestão de Pessoas, o podcast semanal de entrevista, divulgado toda quinta às 19 horas, em mais de 10 plataformas de podcast diferentes e no YouTube da The Force Sales Company, que leva até vocês os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento, além de algumas provocações, né? Porque eu acho que vocês vão sair daqui um pouco provocados. Muito bem, agora sim, Márcio, seja muitíssimo bem-vindo, cara. Eu estou extremamente curioso para conhecer teu case mais em detalhe, viu? Olá, Rodrigo. Olá, Paty. Em primeiro lugar, agradeço aí, né, a oportunidade de compartilhar, de participar aqui. É uma honra, né? Já sou um ouvinte, agora de participar é sempre uma honra. E acho que esse tema super relevante, até certa forma polêmico para muitos, né? Acho que poder compartilhar alguns aprendizados, um pouco do que a gente aprendeu e do que a gente viveu. Nossa, a gente tá mais feliz ainda do que você, cara. E eu tenho certeza que deve ter muita gente ouvindo que tá louca pra gente começar, né, Com Paty? certeza. Estou muito bem. Márcio, um prazer te conhecer e eu estou muito curiosa, de verdade, aqui, porque esse é um tema que me intriga, porque de fato entender como é que funciona isso, né? Como é que foi esse experimento, se vocês ainda estão, enfim. Então, conta pra gente aí um pouco mais sobre a Intel, até para que a gente possa conhecer os nossos ouvintes também. Onde surgiu essa ideia de implementar esse modelo de 4 semanas, né? Como é que é essa questão do remoto? Então, nos explica um pouco mais. Legal, vamos lá. Acho que ficou. Acredito eu que nós, nesse mundo startup, né, a gente acaba tendo aí um DNA, talvez um pouco mais inovador para experimentar, principalmente questões relacionadas à cultura e pessoas, né? E esse universo de startup que a gente vive até nos permite a gente testar e arriscar um pouco mais. Mas a gente temos aí 8 anos de vida e até então a gente, até pré-pandemia, a gente nunca tinha pensado Hum. no modelo remoto, numa semana de 4 dias, né? Estava, de certa forma, um pouco mais tradicional, escritório, todo mundo lá no dia a dia. E chegou a pandemia, acho que como nós e acho que como a grande maioria das empresas, fomos aí forçados a viver o mundo remoto da noite para o dia, né? Então, mas, assim, o que eu acredito, assim, começando pelo remoto, né, e depois ver a semana de 4 dias, ali em 2022. O remoto, ele pode funcionar bem para algumas empresas, talvez para outras não, acho que tem que entender muito bem esse conceito, né? Mas a cultura da empresa, ela é muito importante, tipo, uma cultura de métrica, processo, dados, rotinas, e a questão da disciplina, né? Porque é difícil, muitas vezes, para as pessoas terem disciplina de trabalhar em casa, né? Todo mundo foi, de certa forma, forçado a aprender muito rápido. Nem todo mundo tinha ou tem o melhor ambiente para trabalhar, tem um escritório, uma sala, uma mesa, né? Não é a realidade para todos. Então, a gente, como empresa, a gente ajudou todo mundo com móvel, cadeiras, auxiliar, um auxílio para pagar em conta da internet, enfim, a gente ajudou o máximo possível. E, novamente, a gente focou muito em rotinas, processos e métricas que ajudem a gente a medir produtividade e organizar, né, os projetos, as tarefas do dia a dia, porque todo mundo junto já é difícil, com todo mundo separado existem aí desafios novos, né?
Mas isso acho que é um pouquinho do remoto, assim. Então, mas hoje eu vejo que o remoto, ele, pro nosso setor de tecnologia, ele é meio que irreversível. Acho que Uhum. muitas empresas estão testando um híbrido, Uhum. né? Mas colocar todo mundo no escritório 100% do tempo, eu acho que é algo um pouco provável. Se a gente forçar isso, talvez a gente perca boa parte do time, que vão para outras empresas, time espalhado pelo Brasil todo, enfim, diversos pontos. E está funcionando bem, acho que esse é um ponto principal, Uhum. né? E essa é uma maneira de você engajar os teus profissionais, né, Márcio? Ah, Porque no final do é. dia as pessoas não vão querer, não querem sair, né? Mas, Márcio, só para eu ter uma ideia aqui da linha do tempo. Então, primeiro entrou o remoto ali na pandemia, e aí vocês ficaram até o final de 22, portanto, 2 anos e meio no remoto. E aí sim vocês passam a adotar a semana de 4 dias. É isso mesmo? Tá, vamos lá. Ali março, acho que fevereiro, março de 2020, quando veio a pandemia, a gente assumiu o remoto. Uhum. Tá, Estamos desde então no remoto, tá. até hoje, né? Continuo. Ok. Ok. E a semana de 4 dias, a gente começou ela ali em janeiro de 2022. Janeiro de 22 e foi até quando? Isso. Até janeiro desse ano. Agora, a primeira pergunta, Uhum. né? Por que que vocês pensaram em fazer a semana de 4 dias? O que que Exatamente. veio, né? Porque Qual foi o o start? remoto já era Tudo bem. ousado de. Já é assim Não, mas o para. remoto todos fizemos. Não, mas calma, Paty. Ficar no Então, remoto já é extremamente sim, ousado. sem dúvida. Além de você ficar no remoto, porque nesse timing que ele falou, era bem o momento que estava todo mundo voltando para o escritório, ele Isso dobrou aí. a aposta. É isso aí, Entendeu? é Ele isso falou: aí. não só vamos ficar no remoto, como eu tenho Como uma 4 dias, novidade. isso. 4 dias. Perfeito. Eu acho que a minha Mas vamos pergunta lá, é acho por que. quê e para quê? Perfeito. Acho que a semana de 4 dias, Tá faltando. acredito que a semana de 4 dias, para qualquer empresa que queira adotar, tem que ter um porquê, um objetivo muito Uhum. claro. Começamos por ali. O que aconteceu, né? Que pegar um contexto que nos levou a semana de 4 dias e como a gente chegou, né, nessa área desse programa. A pandemia, para nós, ela acabou sendo um pouco dura, teve uma mudança no mercado, a gente desacelerou o crescimento e não fizemos uma captação do investimento naquele momento. Então, a gente estava com questão de caixa, orçamento um pouco mais curto naquele momento, um mercado desacelerado, e era o momento que o mercado de venture capital, né, o mercado de investidores de startups, estava muito quente. Então, ou seja, muitas startups pegando muito dinheiro. O que começou a acontecer? Muitas empresas contratando muita gente começaram a sediar nosso time. Uhum. Então, no ano 2021, a gente tem um turnover muito acima da média, turnover voluntário, pessoas pedindo para se desligar. Começamos a perder talentos, chegou no final de 2020, a gente fez um cálculo, por exemplo. Entendemos que quando a gente perde uma pessoa, a gente leva X meses para recontratar ela, quem te recontrata vem com um salário X% maior do que ela que perdeu. E fizemos a conta e vimos o tamanho do impacto financeiro que isso nos gerou. Então, não podemos mais perder pessoas. Uhum. Ou vamos atuar de uma forma mais agressiva em questões salariais para reter, né? Que a gente tem que ter uma cultura boa, uma empresa legal, mas a questão salarial é muito importante, né? Então, a gente não tínhamos como entrar nessa briga salarial, né? E perdendo gente para empresas grandes, empresas que com um pacote de benefícios muito atraente. E num brainstorm ali no final de 2020, né? Surgiu uma das ideias, das inúmeras ideias, surgiu uma da semana de 4 dias. E a gente falou, opa, esse benefício aqui é um benefício único. Talvez uma empresa maior, seja um Nubank da vida, por exemplo, seja um Madeira, um Olíssimo, né? Ótimas empresas, assim, seria muito difícil elas implementarem um programa desse, um benefício desse. O benefício de semana de 4 dias, também na nossa análise, a gente já falou, opa, não tem dinheiro que pague. Claro, Que tempo, ter liberdade é algo que é imensurável em matéria de capital. é isso aí. E começamos a entender, opa, faz sentido, né? E começamos a avaliar uma série de benefícios, mas vamos ver quem está fazendo isso no mundo. Isso tudo no final de dezembro de 2020, né? A gente buscando uma forma de reduzir o turnover voluntário. E aqui só um detalhe, né, Márcio? Aquela época era a época Não, que, meu Deus do céu, virou um absurdo o assédio para TI. Sim. E pagando em dólar, porque o dólar tinha Sim. explodido. Então, só fazendo uma referência histórica. O dólar tinha estourado por causa da pandemia. Perfeito. E estava todo mundo tentando pegar. Trabalhar em qualquer lugar do Exatamente. Exatamente. Então, só. E remoto, as portas ficaram abertas. Né? Exatamente. Qualquer empresa poderia contratar nos times. Né? Perfeito. Aquela questão geográfica do estar em Curitiba acabou caindo. Né? E aí foi aquela Babilônia dos salários estratosféricos e tudo mais, né? Exatamente.
analistas virando coordenadores, né, noite por dia, salários subindo 30%, 40%, 50%. Eu perdi Eu perdi uma pessoa de TI que me chamou muita atenção, porque ele ganhava 18 mil, um back-end sênior. E ele foi trabalhar para uma empresa canadense ganhando 35 mil, né? Um programador back-end sênior. É uma loucura. Não, foi uma loucura. Tivemos casos parecidos. Tivemos casos parecidos. E desde buscando um benefício que o dinheiro não comprasse, um benefício que fosse único, fomos estudar mercado, vimos que Harvard tinha publicado alguns estudos nesse sentido, vimos que Google, Microsoft, várias empresas no mundo já tinham feito vários testes, ou estavam ativas com o programa e muito conteúdo. Estudamos, pesquisamos muito, e foi viável, faz sentido, né? Então, teríamos que tomar um certo risco. Por quê? Se a gente implanta aquilo e volta atrás, ele tem um efeito totalmente contrário. O pessoal vai ficar mais frustrado ainda, né? Então, nós montamos um bom planejamento, criamos um programa piloto, o famoso MVP, de 90 dias. Alinhamos muito bem com a liderança, definimos métricas, processos. Por exemplo, o time de pós-vendas, o time de sucesso do cliente, que tem que atender o cliente, era segunda ou sexta. Toda empresa poderia folgar segunda ou sexta, mas teria que ter uma escala. Por exemplo, metade do time folga segunda, metade sexta. Quem está na segunda vai cobrir o cliente daquele de sexta. E vice-versa, e começou a organizar, né? O time de desenvolvimento foi de uma forma, o time de vendas de outra. Pós-vendas, cada time a gente deu liberdade para o time. Para ele montar a escala, montar o formato, né? Então, acho que esse foi o primeiro ponto muito importante. A gente planejou muito bem, formalizamos muito bem esse plano, estudamos muito, né? E anunciamos para a empresa ali no final de janeiro, o time todo, né? Um comunicado ali na reunião trimestral que a gente faz, o MVP do programa. Trabalhamos muito bem que era um MVP, que era temporário. Vamos validar, se funcionar, a gente continuaria. E se continuasse, seria um privilégio para aqueles, né? E, Márcio, vocês fizeram com toda a companhia, não pegaram só um grupo. Perfeito. Acho que esse é outro ponto bem interessante, toda a empresa. Ah, legal. E que a gente entendeu, tanto por questão trabalhista, né, por questão da legislação trabalhista, tem que ter para todos, né, esse tipo de benefício, né? A gente não teve, não tivemos um tipo de redução salarial, então não descontou nada. Realmente foi um dia bonificado. Então tem que ir para todo mundo, mas te deu liberdade para que cada time, cada líder, cada time construísse o seu formato ali dentro. Por quê? Se um time tenta de um jeito e outro de outro, um formato funciona melhor, a gente tem mais aprendizado. Claro. Isso vai nos ajudar até depois buscar um padrão para toda a empresa, né? E eu acho que tem tanta pergunta para fazer, mas então, primeiro de tudo, eu vou fazer um convite aqui para um outro episódio onde a gente falou da semana de 4 dias. Então, para quem... Aqui a gente vai trabalhar o estudo de caso, né, da Intellia, que vocês vão adorar, já vou adiantar aqui, porque eu conheço o Márcio já há vários anos, eu já conheço o case por alto. Agora, caso vocês queiram entrar nos detalhes mais técnicos, científicos do conceito de semana de 4 dias, a gente entrevistou a Gabriela Brasil, que é head da comunidade do 4-Day Week Global, tá? Ela é global, ela é uma diretora global da comunidade, e aqui no Brasil ela é porta-voz do grupo. É o episódio 135, lá ela traz todo o respaldo científico por trás da tese da semana de 4 dias e pormenorizando muito o assunto. Então, termina de ver esse aqui, depois corre lá entender os detalhes técnicos. Mas, Márcio, então começando esse mergulho, quem que foram os principais defensores e opositores da ideia na empresa? Como é que foi o processo assim de tomar decisão? Foi top-down de você para baixo? Você teve sócio, investidor? Como é que foi o conciliar com os russos, né? Literalmente, combinar com os russos. Acredito que esse é o maior desafio, né? Acaba sendo o meu papel ali. A ideia veio do time, né? Então a ideia veio do brainstorm do time, foi construído pelo time. Acho que eu fui a pessoa que topei, vamos comprar a briga, né? No final do dia, minha caneta tem essa função ali. A gente não teve nenhum opositor, a gente entendeu, tem alguns fundos de investimento que estão com a gente, que eles fazem para o nosso conselho, a gente entendeu que eles poderiam ser potenciais opositores. Mas acho que esse foi a nossa primeira venda interna, foi para eles, que precisava provar com eles para depois trazer para a nossa liderança. Mas a gente articulou muito bem, no sentido de construímos um estudo, aquele estudo que eu comentei, de quanto nos custou a perda de pessoas no ano anterior. Quanto tinha custado o esforço para recuperar, o impacto na cultura, o impacto na empresa e tudo mais. Então a gente trouxe uma conta, um racional financeiro muito forte, isso aí virou praticamente inquestionável, e acreditamos que um programa de 4 dias, com todo o planejamento que você trouxe, possa ajudar a gente a minimizar o impacto da perda de pessoas.
Foi tranquilo, assim, compraram a ideia, gostaram, inclusive nos convidaram para palestrar para outras startups que investiam sobre o tema, então virou um case ali dentro, né? Depois da reunião do conselho, a gente levou para a liderança, né? Engajamos a liderança, falou, está aprovado no conselho, vamos agora fechar o cronograma e já vamos montar um plano de ação prático mesmo. A liderança super comprou a ideia, não teve nenhum tipo de oposição, apenas o receio daquilo. Se não der certo, voltar atrás pode estar caro, né? Podemos perder pessoas, mas lá vamos enfrentar. Em um ponto que a gente daí alinhou, né? Uma vez com o conselho, outra vez com a liderança, o próximo passo era comunicar para o time. Eu acredito que essa comunicação a gente também conseguiu conduzir de uma forma muito eficiente, né? Ela foi muito positiva. Todo mundo comprou junto, não todo mundo entra junto no programa, a gente tem métricas muito claras, objetivos muito claros e um cronograma alinhado com todos, né? Então, a princípio, grandes ofensores não tivemos, todo mundo comprou a ideia muito rápido, né? Acho que esse foi o ponto. Ô, Márcio, eu estou com medo da resposta, mas eu vou fazer aqui. Você tem RH? Sim. Ah, bacana. Então, não, porque me deu medo de, não, essa ideia toda foi nossa, a gente não precisa do RH. Você já foi defender a categoria aqui, Paty. Não, mas é porque eu acho que é importante, principalmente para startups, e aí parabéns, porque eu fiz algumas mentorias com algumas startups que não têm RH. E aí essa comunicação, esse entendimento junto com os líderes, eu quero até saber se vocês fizeram grupos focais com as pessoas, né, para ir acompanhando ao longo desses 2 anos. Provavelmente a pessoa de pessoas era super importante aqui para você, então é mais por isso que eu estava perguntando, então. Bacana, ótima pergunta, Paty. Inclusive, sim, tem um time nosso da RH, né? A gente sempre teve um mar de pessoas bem atuantes. Legal. E eles que comandaram essa iniciativa toda. Perfeito. Então, sempre teve na mão da área de pessoas, a Carol, né? Ela conduziu, ela fez os estudos, ela foi a maior, acho que, principal líder e sponsor, né, desse projeto, né? Sempre teve à frente. E um ponto que o RH, além de trazer muito estudo, ajudar a organizar, ela fez esse semanal, essa pesquisa com o time. Como que estava usando esse tempo livre? Está sendo eficiente? Entender com os líderes quais foram os problemas que tem causado, os gaps, como medir produtividade em cada time. Então, o RH ele ficou muito próximo da liderança do time para entender os impactos positivos e negativos e junto com o time, para entender como o time estava aproveitando aquele tempo livre. Trouxemos aí testemunhos nas nossas reuniões da empresa da empresa toda. O time começou a trazer testemunho. Um ia fazer um esporte, o outro estava viajando, ia para a praia, o outro estava fazendo um projeto da faculdade, o outro estava com os filhos, o outro estava com um tratamento de saúde. Enfim, cada um aproveitou de uma forma. Isso foi muito positivo, isso ajudou a gente a fortalecer a cultura. Daí, quando a gente entende isso, a gente vê um impacto positivo que causou, assim, por exemplo, no turnover voluntário, no NPS interno, né? O NPS, nossa, o NPS explodiu, foi lá por cima. E o turnover diminuiu? Diminui mais de 90%. Foi quase zero o turnover nos últimos 2 anos que você me falou no almoço, né? Quase zero, assim, foi absurdo, assim, o impacto. E o interessante desse turnover voluntário, assim, que ele praticamente zerou, as pessoas recebendo propostas de outros lugares, mas não tinham benefício que se esperava, não tinha um salário maior, assim. Aquele tempo livre, ela é algo que não se compara com qualquer outro benefício. Sem dúvida. Então, realmente, a valorização, o valor que as pessoas deram foi incrível. E a gente percebeu que as pessoas ficaram mais engajadas, mais felizes, né? Aquela questão da felicidade dentro do trabalho, tanto se fala, a gente viu isso na prática. Na prática. E outra pergunta só do outro lado, né? Olhando para o cliente especificamente, né? Essa semana de 4 dias, o cliente sentiu a diferença? Ou seja, putz, olha, meu atendimento não tá bom, você perdeu em NPS, ou você perdeu em faturamento, enfim. O que a gente fez? Esse acho que foi a nossa uma das principais preocupações, não a principal. Pegamos os principais clientes, os maiores clientes, e chamamos os clientes. Vamos fazer com investimento. Telantes, que é a Fiat, claro, a gente tem um grupo grande, nossos maiores clientes, chamamos a diretoria deles, vai tentar esse programa, mas ter um canal aberto, entender que isso gera um impacto negativo na vida, que vai corrigir, enfim. Vamos já levantar a bandeira antes. E desse alguma retaliação, e foi o contrário, eles apoiaram e elogiaram a gente muito, falaram parabéns pela iniciativa, a gente acredita nisso, ou seja, ganhamos ainda mais respeito do cliente, então foi muito interessante. E daí, na prática, a gente ficou muito perto, principalmente do time de pós-vendas, para entender. Então,
Time de pós-vendas, que o time de serviço ao cliente, a gente organizou bem a escala, monitorando. A princípio não teve impacto, porque muita agenda, né, agendado. O time de suporte também, o time que ele recebia de forma receptiva, né, tickets, solicitações, o time que sempre tinha alguém disponível, e o time do cliente, que ele é dono daquela conta, normalmente ele não marcava uma agenda com o cliente no dia que ele estava fora. E se ele precisasse de algo, ia ter aquele e-mail da pessoa, ia para o outro par dela, enfim, a gente conseguiu organizar um processo que ninguém ficou desatendido. Não percebemos nenhum problema e nenhum impacto negativo nesse aspecto. Bom. E Márcio, você estava falando ali no começo sobre a sistematização, processo, dados, e por eu já te conhecer, eu sei que um dos pilares de sustentação para o teu remoto 100% funcionar e para os 4 dias funcionar foi exatamente a visão cartesiana de engenheiro, de sistematizar, de se sentir no controle mesmo não vendo, né? Que é um desafio, porque eu vejo que a maior parte das empresas, elas mesmo vendo a pessoa o dia inteiro, ela não se sente controlando, porque ela não tem KPI, ela não tem processo, ela não tem nada. E aí você tem que estar olhando para a pessoa, para você, pelo menos ela tá fisicamente ali, né? O que é na teoria, né? Porque não necessariamente ela está na frente do computador. Exatamente, é um falso controle. Aí eu queria que você falasse um pouco dessa cultura de vocês que... Você considera que esse foi o pilar de sustentação para que viabilizou essa estrutura de vocês? Comenta um pouco assim do que vocês têm como empresa que você vê que as outras empresas que têm dificuldade, até mesmo com o híbrido, não têm. Qual que é fala um pouco desse aspecto cultural aí da empresa de vocês. Tá, vamos lá. Eu acho que a gente já tinha culturalmente, já estava já fazia para nosso DNA ter muito controle, né? Aquele controle de trabalhar OKR, né, que é uma metodologia aí muito boa. A gente tem todos os ritos, né? Então, todos os times têm suas leis, suas reuniões semanais. Então, a gente tem toda uma série de rituais, procedimentos. A gente tem muito dado para tudo aqui dentro, assim, dashboard, todos os lados, né? Até um pouco excessivo, às vezes. E a nossa cultura, como um todo, já estava muito alinhada no aspecto de dados, no aspecto de processo, no aspecto de rituais. Então, a gente entende que isso aí é fundamental. Eu acredito tanto para o remoto quanto para a semana de 4 dias. A gente tiver com a casa muito bem organizada, você saber como medir aquilo, né? Medir produtividade, medir resultado. Você ter muita transparência nos dados para todos, né? Que é uma coisa que eu entendo aqui. Por isso que é muito difícil, assim, você implementar. Acho que essa é a base. Essa base a gente já tinha, de forma natural. Então, eu acredito que isso foi bastante importante. Hoje, eu acredito, olhando para empresas que não estão com essa base bem construída, eu acredito que esse é o primeiro passo, seja para remoto ou para semana de 4 dias, você tem uma base de controle e visibilidade do que está acontecendo na empresa muito boa. Quando fala controle, não é aquela controle de poder, é controle realmente de saber o que está acontecendo, de ter os rituais, ter os processos, e está todo mundo muito bem alinhado com isso, né? Que, por exemplo, o remoto, se você não tiver, por exemplo, uma ferramenta de comunicação como o Slack, que nos ajuda a organizar, se você não tiver toda uma agenda muito bem definida, dificilmente você vai conseguir trabalhar no remoto, as coisas estão muito soltas, né? Medir produtividade é muito desafiador, né? Porque, por exemplo, cada time é uma forma. Vendas tem uma forma de medir, o pós-vendas, o time de desenvolvimento, o time de pessoas, o time financeiro, cada time mede produtividade de uma forma diferente. E eu acredito que ter essa autonomia e flexibilidade de cada time medir o seu jeito, a sua forma, mas que seja mensurável, e a gente tem os rituais para acompanhar o que funcionou, o que não funcionou. Sem isso, acho que é muito difícil a gente conseguir implementar algumas metodologias mais modernas. O OKR nos ajuda muito. Ter as reuniões, por exemplo, com toda a empresa, né, com certa frequência, as reuniões entre seus times com certa frequência. Tudo isso é bastante importante quando a gente busca aí a inovação em cultura, enfim, outros aspectos de sentido, né? Acho que para mim são 3 coisas aqui, né, que você está nos ensinando, né? Então, é ter planejamento. Acho que você fez um planejamento muito bem feito ali, né? Em termos até de GMO, de gestão da mudança mesmo, né? Falou com todos os stakeholders, entendeu as necessidades, né? Ouviu o profissional, ouviu o shareholder, ouviu o cliente, então acho que muito legal isso. A outra coisa é ter indicadores, que é isso que você está trazendo, né? Então, o que eu vou medir, como é que vai ser a minha produtividade, o turnover estava alto, então eu tenho NPS, a própria produtividade.
e analisar esses dados, né? Eu acho que vocês foram... Eu tô entendendo que mensalmente vocês iam comunicando como é que vocês estavam, era isso? Acho que esse é pegou um ponto bem importante, Paty. A gente fez realmente, começo semanal, e depois o mensal, e depois trimestral. Tá. Como é que combina com todo mundo quais são os indicadores que a gente vai olhar. Pega um exemplo assim, muito simples aqui, banco de horas. Semana de 4 dias não poderia aumentar o banco de horas. Então, quando a gente ia trazer NPS, o turnover voluntário, o estado de vendas, o estado de cancelamento, todas as principais, os KPIs, e algumas métricas ali adjacentes, realmente pertinentes à questão da semana de 4 dias, a gente trazia semanalmente para todo o time. Falou, isso aqui melhorou, isso aqui piorou. Legal. Essa transparência, essa visibilidade fez com que todo mundo comprasse, engajasse para melhorar aquele indicador. Porque senão eu vou perder meu privilégio de semana de 4 dias. Eu quero... E é um privilégio, eu sempre uso essa palavra, é um privilégio, não um direito. Se é um privilégio, vamos todo dia lutar por esse privilégio. E essa transparência, essa visibilidade dos dados permitiu que todo o time comprasse junto. Tanto que quando a gente estava em momentos ruins, se pensar assim, a gente trazia isso para o time. E a gente fala, será que a semana de 4 dias pode estar impactando negativamente? Legal. E que percebia que o time tinha uma reação aí super positiva. Vamos resolver, vamos melhorar, vamos comprar essa batalha para que não perder esse privilégio, não sempre conectar uma coisa a outra. Márcio, eu queria que você falasse um pouquinho das melhorias observadas, né? Porque a Paty falou de turnover, né? Que você falou que foi quase zero. Produtividade, eu entendi que vocês mantiveram na grande maior parte da empresa por 2 anos, a produtividade, pelo menos por 2 anos, né? Perfeito. Tá. Aí quais outros, né, redução do turnover, produtividade e NPS, você falou que foi para a Lua, e ele se manteve alto ao longo de todo o 4 dias, ou ele foi para um patamar de conformidade ali? Na verdade, as pessoas se acostumaram com esse privilégio, né? Redução, porque esse é um ponto, redução de estresse, comenta, assim, melhorias macro que você viu. Né? Até redução de estresse, só complementando, esse é um dos pontos que eu queria entender, porque normalmente quando você tem a de 4 dias, na teoria eu aumento a minha quantidade de trabalho para dar conta das 8 horas lá da sexta-feira ou da segunda. Isso aumentou o estresse das pessoas, né? Eu fiquei mais angustiado, o estresse aumentou ou diminuiu como reflexo, né? Tá. Vou começar aqui pelo final, né? O ter mais trabalho ou menos, porque tem que comprimir 5 em 4 dias. Isso. Trabalho de 5 dias em 4. O que a gente percebe? Acho que ninguém é 100% produtivo 100% do tempo. Sem dúvida. Né? Ninguém está 100%, seja presencial, remoto. Então, a gente percebeu que as pessoas ficaram mais felizes, com uma qualidade de vida melhor e parecem mais eficientes. Legal. Vou dar alguns exemplos, assim, né? As pessoas buscaram ser mais organizadas. De 1 hora, muitas delas viraram meia hora. 2 reuniões viraram e-mail. Nos organizamos melhor no Slack, criar grupos ali de comunicação, comitês, para começar a discutir alguns temas. Ótimo. Então, a gente, em função de ter apenas 4 dias, a gente ficou mais organizado e mais eficiente. Todo mundo buscou essa melhoria. Começou a trabalhar palestras, treinamentos sobre eficiência, produtividade, autogestão do tempo e tudo mais. Então, isso foi muito produtivo, né? Então, a gente percebeu que a gente conseguiu fazer em 4 a mesma coisa que fazer em 5, né? Depois eu vou trazer o que faltou, né? Até porque teve uma certa mudança. No ponto de vista de estresse e felicidade, eu percebi que o mundo estava muito mais feliz, com uma carga de estresse até menor. Por exemplo, atestados médicos praticamente foi zero. Tá? Teve um ou outro em 2 anos, foi praticamente zero. As pessoas pararam até de ter gripe. Exatamente. As pessoas começaram a buscar um tratamento de saúde na sexta. Claro. As pessoas, por exemplo, questão de banco de horas, a gente conseguiu um contexto super estável, que as pessoas estavam mais eficientes. E todas as pesquisas internas que a gente fazia, pesquisas qualitativas até, de entender, realmente conversar com as pessoas, se via todo mundo falando que conseguiu trabalhar um equilíbrio muito melhor entre vida profissional e vida pessoal. E isso é muito difícil de mensurar, né? Isso é muito difícil de você comparar com qualquer outra questão financeira, enfim. A gente percebeu que pessoas mais felizes produzem mais, pessoas mais em um ambiente mais eficiente, a gente consegue fazer mais coisas dentro daquele jornada de tempo menor. Então, alguns ganhos que a gente teve naturalmente. E esses ganhos ficam para sempre. Sim. Um ganho de eficiência, um ganho de produtividade é algo que premiou na cultura que a gente não tem mais, não volta mais atrás. Virou um novo comportamento, né?
Mas você sabe que a gente foi para o 100% remoto, desde a pandemia a gente não voltou mais e nem, a princípio, nunca mais voltará. Mas é exatamente por causa do ganho de eficiência. Sim. Porque eu acredito que o remoto ele te obriga a ter reuniões eficientes, porque ninguém gosta de ficar em videocall 3 horas, né? Uma reunião de 2 horas em videocall. E ninguém gosta de reunião improdutiva, mas no presencial a reunião improdutiva vira um cafezinho, vira uma piadinha, vira não sei o quê. Então, na nossa visão, o presencial ele acentua a não produtividade, porque você cria muito estímulo visual, social. Sim. Então a gente entendeu que era uma forma de otimizar a gestão e também criar mais painéis indicadores, mais controle de dados, menos história, menos retóricas e mais dados e fatos, né? Porque toda empresa tem aquelas histórias, né? E aí, como é que foi? Entregou o resultado? Veja bem. Não, cara, indicador meio, indicador fim. Isso. É isso aqui que você tem que falar, você não tem que contar a história por trás do indicador aqui, né? Só faz análise, é isso. Exato. Então, a gente encarou muito por causa disso, né? E a evolução da empresa, eu falo da TFC no caso, né, da nossa, é absurda, né? A gente já era muito data-driven até o remoto, mas hoje a gente é totalmente integrado em método, processo, sistema, até roteiro de reunião a gente tem. As reuniões têm roteiro. Inclusive a gente criou uma prática de reunião que é o seguinte, primeiros 10 minutos é quebra-gelo, é o cafezinho, toda reunião tem 10 minutos de quebra-gelo, e a primeira coisa que a gente faz em reunião é, legal, pessoal, qual que é a pauta da reunião? Que itens a gente tem que decidir? Qual que é a ordem para a gente decidir? Tal. Você não começa a reunião sem ter uma pauta. Perfeito. Por quê? Porque eu não quero ficar 2 horas com você no videocall. Então a gente criou, isso pressionou a gente por criar vários sistemas de gestão que a gente nunca teria no presencial. Não sei se você se identifica com isso que eu estou falando, Marcinho. Totalmente. Acredito que essa questão que é burocratizar, né, a reunião, a gente ter mais parâmetros é muito importante. Então isso deixa a gente, nos torna mais objetivos, a gente acaba ficando um pouco mais claro qual que é o output, qual que é o objetivo daquela reunião, qual que é a saída daquela reunião, por exemplo. Porque o mundo remoto acabou virando um mundo de reuniões, né? Então, antigamente sentava na mesa de um, de outro, conversava, articulava, hoje em dia se marcam 30 minutos, 15 minutos, 1 hora na agenda de alguém, puxa a conversa daquele tema. Então, o mundo virou de reuniões. Se essas reuniões não forem objetivas, a gente acaba virando um ambiente ineficiente. Sem dúvida. E quando a gente encurta a janela de tempo, parece que as pessoas se obrigam a ser mais eficientes. Você sabe que eu estava fazendo aqui, te escutando, né, e pensando, e aí para mim, né, não posso falar aí para todas as mães, mas quando eu me tornei mãe, eu percebi que eu fiquei muito mais eficiente. É um pouco essa correlação, porque eu tenho das 8 às 18 no trabalho. E aí depois é cuidar da minha filha, então antes e depois. Então assim, putz, não vem com essa história do cafezinho, do como vamos resolver já? Porque eu tenho que ser eficiente naquele tempo. E eu acho que é um pouco isso, né, que você quis dizer, no sentido de, putz, eu não quero perder o meu privilégio. Então vamos mostrar o máximo que a gente pode aqui de resultado nesses 4 dias. Eu acho que tem um pouco dessa comparação, né? As pessoas começam a entender de fato que se eu for muito eficiente, se eu trouxer resultados para a companhia, isso vai ser bom para mim também. Agora, uma dúvida, permaneceu ou não tem mais? E por que não tem mais? Se não tem, né? Vamos lá. Acho que é um bom ponto. Trazer o contexto aqui também, a gente fez uma mudança agora, né, nesse programa de 4 dias, com o modelo do Short Friday, também como validação e teste. Mas tem um porquê. A gente nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, a gente começou a entender que a gente precisava reposicionar a empresa. Então a gente era PhoneTrack, né, até então, viramos Intel esse ano. E essa mudança não foi apenas mudança de marca, a gente tinha um produto, uma solução, hoje nós temos um portfólio de soluções, a gente ampliou a tese, a proposta, a gente praticamente reinventou a empresa. E esse processo de reinvenção, né, sem aumentar o headcount, sem aumentar o tamanho do time, a gente viu que a gente precisava de mais tempo juntos, mais tempo conversando, mais tempo construindo juntos. Né? E aquela sexta-feira, ou aquela segunda, começou a fazer falta em alguns momentos, de ter todas as pessoas que precisavam junto naquele momento. Né? E daí, no final do ano passado, após 4 dias funcionando,
Ele estava precisando de mais alguns tempos de criação junto, entendemos que a sexta de manhã era um horário muito bom, precisando de uma série de reuniões, uma série de alinhamentos. E trouxemos em janeiro desse ano para o time. Falei, time, vamos mudar para o Short Friday, que é a sexta-feira à tarde livre. E a sexta de manhã a gente volta a trabalhar, todo mundo, porque precisa ter mais tempo junto. Né? Não dá para aumentar time, enfim, temos que focar ali no recurso que a gente tem. Né? E mudamos para esse modelo. E a gente falou, condicionamos, assim, de certa forma, vamos voltar, colocar uma meta mais ousada para esse ano, nesse momento, porque a gente passou um ano mais de desaceleração, pelos últimos 2 anos, nos obrigou a fazer algumas reconstruções. Esse ano lançamos nova marca, novo portfólio de produtos, e colocamos uma meta ousada. E falou, turma, vamos testar trimestralmente, a gente vê que a gente supera essa meta, a gente volta para a semana de 4 dias, né? Legal. Condicionamos, tanto para ter um resultado da empresa, quanto para a gente ter esse tempo, pelo menos os 3 meses iniciais. Uma meta mais ousada. E a Short Friday tem funcionado bem, o pessoal gostou. Legal. Posso dizer que não foi tão bem aceita assim, a notícia. Teu NPS caiu, hein, Márcio? Vamos combinar. Caiu. Agora é a hora de se confessar. Porque na hora isso acontece, assim, é impressionante, mas aí que né? tá, Márcio. Mas aí que tá, Paty. Eu já saquei aqui o Márcio, porque ele é um cientista social. Ok. Que perceba que quando ele botou a semana de 4 dias ali, foi no timing perfeito, para ele blindar ali o time. 2 anos com a semana de 4 dias, o pessoal, por mais que a gente você fale, eu tô parafraseando o Márcio, se eu estiver falando uma besteira, você me corrija. Por mais que você trabalhe como um privilégio, depois de 2 anos é direito adquirido. Exato. Então voltar um passo para trás vai fazer a pessoa valorizar depois que você volta, entendeu? É meio que um recuo tático para um avanço, entendeu? Você não virou direito adquirido, perde o valor que ele gera para a empresa, porque o valor tem que ser compartilhado. Sim. Não pode ter um valor por um lado, né? Tô errado, tô falando besteira. Certíssimo, certíssimo. A gente usou até esse termo direito adquirido, né? Muita gente reclamou. A gente fez uma comunicação assim, bem transparente com todos, trouxemos muitos indicadores, números. A gente falou, turma, a gente precisa aumentar o volume de reuniões com clientes, de vendas, de pós-vendas. Está muita retomada de crescimento, bem funcionado bem. Estamos com novos produtos, uma nova estratégia, a gente vai precisar acelerar. Temos que acelerar com o time que a gente tem, então ele construiu muito bem. Mas assim, a turma o NPS despencou, né, naquele primeiro... E o teu turnover também aumentou? Oi? O teu turnover aumentou? Ainda não. A gente teve até um desligamento, uma demissão voluntária recentemente, né, mas assim, por uma questão muito específica, pode ter impactado, tá? Pode ter impacto, ainda não sentimos um efeito direto. Mas hoje o mercado está um pouco mais acomodado no sentido de contratações. Tá sim. Né? Lá em 2022 estava uma loucura. Né? Mas eu acho que aqui tem um aprendizado bem importante, que é essa transparência que você está trazendo junto com os teus profissionais, né? E aí a gente já falou algumas outras vezes, que é tratar o adulto como adulto. Né? Então, assim, pessoal, vem aqui. Isso é parece tão simples, mas é tão difícil. Mas não é, porque a gente acredita que, poxa, as pessoas não têm. A gente esquece que o nosso time paga conta, compra apartamento, compra carro, vende, né? Eles fazem tudo isso, gente, normal. E aí eles não têm condições de discutir algumas coisas da empresa, o que na verdade tem. Mas você sabe que outro dia eu passei por uma situação engraçada, porque lá na Deforças Compras a gente abre todos os números para todo mundo, então lucro, custo, tudo. E isso surgiu na pandemia, porque a gente ficou 2 meses sem vender absolutamente nenhuma vaga, e o pessoal perguntava, eu vou ser demitido? Porque já não tá faturando nada. Daí eu comecei a fazer uma reunião semanal com o time inteiro para acalmar todo mundo e fazer o up-to-date. Galera, tá assim, tá assado. Sem mentira, mas assim, transparência. Porque eu percebi que eu não visualizar o que estava acontecendo era o problema. Não era você estar numa crise. Era você não saber o tamanho da crise, que era o problema. Então começamos toda semana, Legal. Saímos super rápido, né, da pandemia. Terminamos o ano com lucro em 20. Só que a gente começou a adotar daquele momento em diante uma postura de transparência absoluta para tudo. Não pode ter assunto secreto. Eu não posso falar uma coisa para você que o Márcio não pode saber. Perfeito. Então, assim, transparência total em todos os assuntos. Não tem assunto sigiloso. E aí, outro dia, o RH tinha esquecido de divulgar uma vaga interna, porque é um procedimento que a gente criou sempre. Primeiro divulga internamente para depois abrir para o mercado, vagas nossas, né?
E aí eles esqueceram de divulgar, eu cobrei o RH, falei, gente, pelo amor de Deus, não podemos deixar de fazer isso e tal. Aí o pessoal divulgou sem o salário. Aí eu falei, bom, gente, coloca o salário lá. Colocaram o salário, veio o gestora, me manda um inbox. Rodrigo, pô, cara, você tem certeza que a gente tem que abrir o salário? Eu falei, cara, tenho certeza absoluta, irrefutável. Uhum. Porque, cara, se a pessoa não souber lidar... Não, porque a pessoa que a gente está propenso a contratar, ela não vai entrar no topo, ela vai entrar na base da faixa salarial. Eu falei, melhor ainda. É isso aí, ela sabe qual é o potencial dela. Se ela não souber lidar com isso, ela que está errada. É isso aí. Porque você vai tratar a pessoa como se ela fosse uma criança, não tem Isso. maturidade para lidar com o fato de que ela está na base, porque é um tema de alinhamento. Sim. Não, você está realmente na base, eu vou te explicar por quê. Por causa disso, disso e disso. Porque o fulano lá, ciclana, ó, tal. É isso aí. Então, quer dizer, olha a oportunidade que você vai perder de alinhar. Porque é um ganho, não é uma perda. É isso. Porque Mas a aí é pessoa- coragem, né? Então o que o Márcio está tendo aí é coragem de saber lidar com conflito. Que esse é o ponto. Provavelmente muitos discutiram com você, né, Márcio, ou não? Ah, não, quando inclusive que né, trouxe na reunião de liderança no final do ano passado, vamos mudar para Shopify, para se defender, já comecei a ter uma certa resistência de alguns líderes, né? Não, vai dar pau, o pessoal vai xingar. Eu tinha coragem, tomar iniciativa, mas com um racional muito claro, não é Muito bom. simplesmente querer tirar, mudar o benefício de um para outro. A gente tinha um porquê, Sim. né? Muito claro, eu trouxe o volume de agendas que estavam faltando, a gente estava precisando ter mais tempo com o mesmo time. E aquilo, vamos trazer uma meta audaciosa, que a gente alcançando essa meta, a gente volta. A gente Perfeito. volta esse privilégio. E uma coisa que trouxe para o time, assim, ter retomando o crescimento, voltando a ter mais recursos, para ampliar o time, eu, de verdade, eu quero voltar para o programa de 4 dias. Uhum. Porque o benefício que se gera, matéria de comprometimento, engajamento do time, felicidade e qualidade realmente de vida, que é algo muito importante hoje, para ter pessoas produtivas e criativas, Sim. né? Que o nosso setor exige muito. Então, de volta. Só que nesse momento, de forma temporária, a gente precisa fazer um esforço extra. E a gente, como time, tem que estar junto, né? Na hora boa e na hora ruim. Exatamente. Então, pessoal, agora é a hora que a gente precisa dar um passo atrás, vamos trabalhar um pouco mais, vamos colocar estratégia nova de pé, vamos acelerar, precisamos de mais tempo juntos, né? E não tiramos totalmente, né? Acho que o Shopify, de certa forma, é um grande... baita. Não, super benefício. Mas o processo de comunicação em massa, ele precisa ter ruptura. Porque eu vou dar um exemplo muito simples, né? A gente tem inúmeros cases lá de comunicação, né? Então a gente tem uma newsletter em vídeo que a gente manda para a empresa inteira, que tem um formato padrão lá. Então tem eu abro a newsletter falando, depois tem os blocos, né? Bem separadinho. Mas a gente percebe que por mais a gente aplica NPS em tudo que a gente faz para ver se está funcionando, tá, etc. Por mais que você faça um negócio super legal e que você largue com NPS nota 100%, a tendência ao longo do tempo é a pessoa cair na mesmice e aquilo ali que funcionou perfeitamente, que foi o tiro no alvo, um ano depois deixou de funcionar. E aí que eu acho que o ponto do Márcio, de ter feito esse recuo tático, para mim faz muito sentido, porque você comunica, você reforça para o pessoal o ponto, ó, gente, agora é hora de pedalar. O melhor jeito de fazer isso é através dessa comunicação de impacto, que é você trabalhar elementos que importam para a pessoa. Mas é que tem uma estratégia por trás, Rodrigo, né? Porque não é assim, eu quero voltar à sexta porque eu quero. Sim, exato. Porque eu não tive bons resultados. Não, gente, a gente está num outro momento. Eu preciso de você mais engajado, que você ainda traz mais ainda, e se pessoa. você conseguir, você volta para os 4. Exato. Não, fechou. Mobilizou todo mundo. Sem dúvida. Acho que não, vocês dois foram muito assertivos, né? Como o Rodrigo falou, as pessoas parecem que entenderam o valor da semana de 4 dias, algo que já estava, de certa forma, morno, já estava implícito, voltou a ser explícito. Opa, olha o valor. De certa Posso forma, perder, perdendo parte desse benefício. Isso trouxe em voga. Mas um ponto ali que também se trouxeram, que eu acredito que é bastante relevante, trazer a importância da mudança tática, mudança da estratégia, da necessidade de todo mundo se engajar,
e não do tipo, perdemos algo. Pô, turma, vamos agradecer que a gente teve 2 anos, Isso. 4 dias, e agora temos uma estratégia para fazer a empresa voltar à taxa de crescimento que tinha ao período anterior, e precisamos de vocês junto com a gente. Então agora vamos dar um sacrifício um pouco maior, né, de certa forma. Então a gente comprou muito junto a briga com o time, mas mesmo assim teve bastante reclamação, teve várias pessoas assim mas elas entenderam, tá? A gente pensou que teria um impacto muito maior. No começo, muita gente achou ruim, reclamou com os líderes, nacionais de feedback, mas ao longo do tempo foram entendendo e viram que a nossa mudança fez muito sentido. Esses slots a mais de agenda nos ajudou e foram essenciais para a gente conseguir colocar a estratégia de pé. Mas sabe que eu percebo, Márcio, a gente agora na Tigre está voltando 3-2, né? 3 no escritório e 2... a gente já estava em algumas unidades, mas agora de maneira muito oficial, né? A gente está trazendo isso. E eu ainda percebo as pessoas reclamando, né? Eu falo, gente, em Joinville, principalmente, a Tigre é uma das únicas que permaneceu no modelo híbrido. Então, assim, a próxima opção é voltar a 5. Você quer? Você tem certeza? Porque eu acho que essa é a discussão, né? Não, tem decisões que não dá para voltar atrás. Eu acho que você até está dando a chance de voltar, de falar, olha, se a gente conseguir isso aqui, eu volto para 4 dias por semana. Então, e provavelmente é uma parcela pequena da nossa população que reclama, né? Você deve saber o nome aqui de quem reclama. Essas são pessoas que a gente vai precisar olhar e falar, será que eu quero continuar na companhia? O quanto eles agregam ou não? Porque essa é uma discussão também de entender que time eu quero para minha empresa. Mas é a psicologia do ser humano isso, né, Paty? Porque assim, a pessoa com o tempo ela cai na zona tem até o conceito da curva hedonista, né? Que a gente se acostuma com tudo. Então, se você é bilionário, depois de um ano não importa mais dinheiro para você. Aquilo ali já não gera felicidade. Isso é a curva hedonista, né? Então, a semana de 4 dias, durante N tempo, ela é um grande fator da alegria e gratidão. Depois desse N, ele vira minha vida tá... tem um estudo interessantíssimo de um livro que eu li uma vez, um dos melhores livros que eu li na minha vida, que é o Happiness Hypothesis. Tá. Não é do Jonathan Hardit, é de um outro pesquisador, não tem em português, se não me engano só tem em inglês, que é um pesquisador que ele estudou felicidade. E o livro é extremamente denso, ele fala sobre vários estudos de campo sobre felicidade, né? O que torna as pessoas felizes. E aí ele fez um estudo de campo com pessoas que tinham acabado de virar paraplégicos e pessoas que tinham acabado de ganhar na loteria. Para medir, de 0 a 10, quão feliz você se atribui. Né? No momento em que ele ficou, né, um pouco depois dele ter ficado paraplégico, um pouco depois de ter ganhado na loteria. Obviamente, pequenos grupos, não foi claro. Né? Mas ele mapeou lá que a pessoa que ficou paraplégica, por exemplo, se dava nota 4 lá, logo depois do incidente, naturalmente, lá, 3, 4, X. X onde X era pouco. E a pessoa que ganhou na loteria dava nota 10. Claro. E depois de 6 meses, tinha uma curva de encontro dos dois dados. Tinha o X. Então, a pessoa que ficou paraplégico chegava no 8, a pessoa que ficou milionária no nível anterior à crise, né? Então, essa curva hedonista, eu acho que o Márcio está comentando é o freio de arrumação. É isso. Então, peraí, tá aquela criançada fazendo barulho no banco de trás do carro, você dá aquela cutucada no freio, opa, peraí. É isso. E eu acho que a gente como líder, né, a gente tem que usar o freio de arrumação. Isso. Porque nesse mundo que a gente vive, as pessoas desaprenderam a entender, a escutar o que você está falando. Exatamente. Então você fala, semana de 4 dias não é direito adquirido, é um privilégio. Palavras ao vento. Palavras ao vento. Aí você dá o cutucadinha no freio, aí o cara, opa, não é que era um privilégio. Lembrei que era um privilégio. Mas a Paty comentou uma questão das pessoas que reclamam, a gente realmente sabe que mas tem um ponto interessante, isso eu trouxe também no começo do ano, que foi fazer esse ajuste, né, no programa, que falei, turma, a gente precisa, a gente quer pessoas aqui dentro que tenham aderência à sua cultura. O que é? Que acreditam no propósito, que queiram crescer, queiram fazer a coisa acontecer. Se você está aqui apenas pela semana de 4 dias, sinto muito, acho que é melhor você buscar uma outra empresa na semana de 4 dias. E eu tive que criar coragem e, de certa forma, falar isso para toda empresa, mas de uma forma muito sutil, naturalmente,
Mas ele trouxe isso de forma sutil, mas direta. Por exemplo, queremos pessoas que acreditem no propósito, que estejam aqui para fazer a empresa crescer, que a gente junto como time, todo mundo sai vitorioso no final. Todo mundo quer ter no seu LinkedIn, no seu currículo, uma história de sucesso. E uma história de sucesso não é uma semana e 4 dias. Uma história de sucesso é você ter participado de uma empresa, de um case que realmente conseguiu crescer, conseguiu fazer acontecer, dominar aquele mercado, enfim. Então a gente trouxe isso e eu vi que muita gente comprou essa ideia. Não, realmente faz sentido. Eu não estou aqui pela semana de 4 dias. Agradeço por ter tido 2 anos e agradeço por termos a Short Friday agora. E vamos focar em colocar essa estratégia e fazer a empresa voar novamente. Né? Sensacional, Márcio. Também de mudança de mindset. Parabéns de verdade pela liderança, pela coragem, pela maneira que você está fazendo, assim, porque são poucos os líderes que eu, pelo menos, tenho visto hoje em dia que têm essa coragem de poder fazer isso tão bem feito. Eu acho que você traz um case sensacional aqui, muito legal mesmo. E dá para ver que o Márcio é uma excelente comunicadora, né, Paty? Porque ele amarra o processo de tomada de decisão, de desdobramento, né? Márcio, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para você aqui, e que muita gente que está em casa deve estar se perguntando, né? É se, na tua visão, o modelo 100% remoto e ainda adicionado com a questão dos 4 dias, tem algum reflexo negativo na construção e manutenção de cultura e no fomento à criatividade, que são duas grandes, abre aspas, desculpas usadas para voltar para a presencial. Desculpa verdadeira, isso é verdadeiro mesmo, né? Queria saber se você acha que é uma desculpa ou acha que de fato tem fundamento a questão desses 2 tópicos aí serem perdidos remotamente. Acredito, como tudo na vida, tem seus prós e contras, né? E os prós e contras na nossa empresa, pode ser diferente da outra empresa, né? Tem cada um. O que eu observo, assim, talvez uma opinião até um pouquinho mais pessoal, né? Que dentro da empresa também tem algumas divergências de visão sobre isso. Acho que nem toda cultura funciona no remoto, né? E para funcionar no remoto, eu acredito que desde o perfil das pessoas, as pessoas também têm um ambiente de trabalho, tem disciplina, que se desenvolve, né? A cultura da empresa, como eu já falei hoje aqui, questão de data-driven, dados, enfim, processo. Acho que tudo isso facilita a questão do remoto. Por exemplo, começar pelos pontos prós aqui. Por exemplo, hoje a questão do remoto, a gente tem uma diversidade muito maior de pessoas. Pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Antigamente abria uma vaga e tinha 30, 40 candidatos. Hoje tem 1.000, 1.500 candidatos numa vaga. Então a gente tem muito mais velocidade e possibilidades. Por isso vocês pararam de contratar a gente nos últimos meses, aí agora eu entendi. Qualidade, por exemplo, de vida. Tem gente que estava 1 hora, 2 horas no ônibus, comer ali no restaurante todo dia. Estar em casa, perto da família, filhos, enfim. Te percebe um ganho de qualidade de vida gigante, te percebe uma diversidade maior, te percebe um dinamismo muito maior, porque tanto que dentro de casa é remoto, ou seja, o time é remoto, com os clientes também é remoto. Então a gente acabou ganhando muita velocidade, não precisa ficar viajando, pegando avião, toda aquela perda de tempo de deslocamento, né? E a gente acaba ficando mais eficiente e organizado. Acho que isso também nos fortalece isso. Acho que as fofocas de corredor diminuem, enfim, tudo um pouco meio. E a produtividade fica muito mais explícita, mas a política fica mais difícil. Com menos política, realmente a competência, a eficiência de cada um faz muito mais sentido, né? Mas o que eu vejo de ponto contra, assim, que o remoto tem, que no final do dia uma coisa compensa a outra? A questão da união das pessoas, que, por exemplo, hoje uma pessoa entra na empresa, acaba não conhecendo quase ninguém do time, ela faz as pessoas se reúnem com ela, então ela meio que ela faz um login e um logoff da tua empresa. Ela acaba na cadeira dela, ela entra na empresa e sai da tua empresa com facilidade. Tem menos vínculo, né? Aquele sentimento de time, de vínculo. E se você almoça uma pessoa, toma café com ela, acaba conhecendo ela no dia a dia de verdade, você vai querer fazer aquele projeto que a pessoa dá certo. Quando você está no remoto, esses vínculos são muito mais frágeis. De fato. A gente tem que desenvolver muito isso. Eventualmente tem que fazer encontros presenciais. Ou criar uma série de ferramentas, né, para engajar o time, para as pessoas se conhecerem, dinâmicas, enfim, tem uma série de ações que a gente acaba desenvolvendo. Então, o vínculo ele é mais frágil. As pessoas, elas têm também uma facilidade em entrar e sair da tua empresa, né?
E parte da estratégia, né, como diz a cultura, come estratégia no café da manhã, aquela famosa frase do Kotler, Sim. ela é muito válida no remoto, porque quando as pessoas sentam todo dia junto, almoçam, tomam café, tomam cerveja no final do dia, essa união faz com que a estratégia ela seja mais absorvida, ela seja construída no dia a dia. Quando a estratégia acaba ficando apenas nas reuniões formais, tem que marcar agenda, todo aquele processo um pouco mais quadrado, nós, como empresa, a gente tem que trabalhar muito melhor a comunicação, alinhamento e controles. Porque antigamente, né, no presencial, a gente não estava no evento lá para toda a empresa, fazer os alinhamentos, a coisa meio que permeava, sabe? Todo aquele alinhamento, aquela comunicação permeava, uma pessoa falava com outra no dia a dia. Quando você está no remoto, essas conversas de corredor, essas conversas informais acabam não acontecendo. E é ali que acontecia muita discussão sobre cultura, estratégia, o que funciona, o que não funciona. Então esse é o lado ruim, né? A gente perde um pouco desses vínculos e dessa construção da estratégia no momento informal, como do café. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma série de outros ganhos, se equilibra, né? E, novamente, não é para todos o remoto, para alguns funciona melhor que outros, talvez para alguns o híbrido, para outros 5% presencial, outros 5% remoto. Acho que cada empresa é um ser vivo, né? Um organismo vivo que tem que encontrar aí, ó, a melhor forma aí de se adaptar, né, a esse ecossistema, esse desenvolvedor de vídeo. E o ponto, eu adicionaria só uma questão aí, Márcio, que é a questão do bem-estar também. Porque como a pessoa está trabalhando da casa dela 100% remota, se ela tiver umas sensações ruins de interagir com o gestor, será aquele gestor que tem uma comunicação passivo-agressiva, essas coisas sutis que às vezes no presencial a pessoa passa o pano, no remoto muito perigoso. Ela se mostra muito maior, né? Sim. Então, acho que a questão do bem-estar, do clima, é uma coisa que na The Forces Comp a gente defende muito. Cara, a gente tem que ter um clima gostoso, agradável, as pessoas têm que dar risada, elas têm que se sentir bem falando com o gestor, falando com os pares, na reunião geral. Então, a gente criou um bem-estar centrismo lá, de, puxa, vamos, inclusive, mede felicidade lá, né? Legal. A gente mede, de 0 a 10, quão feliz que você tá. Rodrigo. A gente começou, da mesma forma que uma série de pessoas, talvez a maioria, foi muito positivo estar em casa com a família. Mas tinham muitas pessoas que estavam fora das suas cidades para Natal, que moravam sozinhas, começaram a ficar depressivas, porque não tinham mais um ambiente de sair de casa. Ela ficava dias em casa, ela comia vivia de iFood, ela não tirava o pijama. Então, assim, começou a perceber, eu tinha que ter lá parcerias com... Né, não tirava o pijama. Psicólogos e tudo mais, a gente percebeu uma alta taxa de pessoas com depressão naquele momento. A gente teve que atuar muito forte, muito próximo dessas pessoas. Então, a grande maioria teve um bem-estar, mas uma parcela considerável acabou sendo até prejudicial para a questão psicológica. Mas eu acho que essa escuta é importante, né? Mas é que tem também um ponto, né? Que é uma premissa que a gente adota lá, né? A pessoa, para ela conseguir se comportar bem remotamente, ela tem que ter um nível de autogestão. Sim. E aí a autogestão, primeiro o fundamento da autogestão é a autogestão emocional. Porque como é que você vai autogerir teu output de resultados se você não consegue gerir teu entusiasmo, o teu bem-estar? Então, quando a gente vai selecionar o time, a gente pensa muito nisso. Quer dizer, essa pessoa tem estabilidade familiar, emocional, doméstica, ou ela tem aquele clima caótico dentro de casa, que às vezes é bom ela sair de casa. Isso, né? não, exatamente. Perfeito. Tem alguns fundamentos ali por trás, né? E também eu entendo assim, ó, Márcio, que tem uma curva de aprendizado para você ser feliz no remoto, né? E a pessoa tem que estar disposta a aprender a ser feliz, né? Porque realmente se a pessoa não está num momento de vida bom para aprender a ser feliz no remoto, ela está naquele momento com uma tendência depressiva, é melhor ela ir para um escritório. Para o escritório trocar, ter essa troca de energia que o escritório dá, né? Você acaba entrando no flow ali do lugar, né? Mas acho que eu concordo totalmente com você, mas eu acho que também tem um trabalho de se esforçar por mudar, por refazer tua teia social. Sim. E como faz isso, né? Porque no remoto te força mais, né? Então, assim, talvez eu esbarro com você no corredor. E aí a gente começa a falar. No remoto, não. Eu tenho que falar,
Vamos conversar, vamos trocar aqui. Exato. Então, te força a Te força a dar bom dia pro vizinho, que você não dá bom dia, puxar papo com os vizinhos, começar a fazer happy hour com os vizinhos. Perfeito, é isso. Porque você tem Muito bom. você tem que refazer o círculo social na academia. É isso aí. Que você chega de fone de ouvido, agora você não vai mais, porque você já quer trocar uma ideia e tal. Bom ponto, por exemplo, lá o Gym Pass, né? Que mudou lá para o Hub. A gente incentivou muitas pessoas a fazer exercício. Começamos a trazer uma série de palestras para o time sobre qualidade de vida, sobre sono, alimentação. A gente incentivou, e acho que nós como organização, a nossa área de pessoas foi muito boa, a gente foi muito eficiente nesse momento de ser um bom ouvido. De tentar identificar pequenos sinais que pudessem entender que aquela pessoa está num momento frágil, num momento ruim, trabalhar de forma proativa. Assim, a gente conseguiu pegar várias pessoas que não estavam legais, que não tinham expressado isso formalmente, e conseguimos atuar de forma proativa. Assim. Então, a gente depois foi reconhecido, essas pessoas, muitas delas, já reconhecer, agradecer. Mas é um desafio nosso. A gente, como organização, o remoto, ele também tem que ter um ouvido muito mais aberto, né? Para identificar. Márcio, virei sua fã aqui, viu? Parabéns, de verdade. Muito bom, muito bom. Parece fácil falando isso aqui, né? Mas é um super desafio. Não, mas eu acho que você deixou claro os pontos ali, né? Porque você trouxe exatamente os pilares ali de trabalho que você tem de dados, de escutativa. Ficou claríssimo que não é nem um pouco fácil de fazer. Márcio, eu queria te agradecer demais aqui em nome, né, do time todo aqui do programa. Foi ótimo o papo, né, Paty? Eu acho que a gente vai deixar muita gente com uma pulga atrás da orelha aí. Vai ficar curioso aqui, vai ser muito bom. E vamos criar problema para algumas empresas, porque a gente vai ter alguns RH saindo daqui falando, acho que eu vou mudar de empresa. Porque o Márcio tá lá no... O cara tá no extremo oposto, e eu tô aqui no século XIX. O RH fala, eu vou mudar a minha empresa, né? Isso. A pessoa vai se identificar mais como um regime de escravidão do que como um trabalho. Mas eu acho que o papel é esse, né, Paty? A gente gerar reflexão, trazer cases que vão impactar o dia a dia de vocês, aumentar a caixa de ferramenta de vocês como RH, e definitivamente a gente conseguiu aqui, né, Paty? Muito bom. Então, Márcio, muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acho que são cases, são empresas como a de vocês que puxam o caminho. Né? Que mostram que é possível, que a gente tem que sair daquela retórica vazia do não dá por causa disso, tem que voltar por causa perdendo daquilo. A produtividade, enfim, muito legal. São tochas na escuridão, né, que vão iluminar o caminho para outras pessoas acharem, verem que é possível e evoluírem, né? Então, parabéns, obrigado por estar aqui com a gente. E para quem gostou tanto quanto nós do conteúdo, vou convidar para acessar lá o episódio 134 com a Gabriela Brasil, que fala a parte mais técnica da semana de 4 dias, que também é um episódio imperdível e vai complementar esse conteúdo de hoje. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Para quem gostou, compartilha, curta nosso podcast e até a próxima semana. Um abraço.